Artigo 127, o podcast do MP do Rio. O Ministério Público do Rio, MPRJ. O Ministério Público denunciou... O Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público. Denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Está começando mais uma edição do Artigo 127, o podcast do MP do Rio. Aqui você acompanha as principais notícias e ações da semana do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que impactam diretamente a vida da nossa sociedade. Você vai ouvir no episódio de hoje do Artigo 127. GAECO e CSI cumprem mandados em ação nacional contra fraudes bilionárias no setor de combustíveis. O grupo também denuncia 22 agentes do Degase por incitar rebelião em unidade da Ilha do Governador. Núcleo de Custódia do MPRJ obtém prisão preventiva de homens que furtaram turistas alemães em Copacabana. Saiba sobre a denúncia contra o desvio de 4 milhões e fraudes na gestão do Hospital Maternidade de Queimados. E sobre a ação ajuizada contra o Instituto Lagos Rio por danos aos cofres públicos em gestão do Hospital Carlos Chagas. Saiu a lista de candidatos habilitados para provas discursivas do 38º concurso para promotor de justiça. Fique por dentro também das ações de cidadania promovidas pela Ouvidoria na Central do Brasil e no mutirão Pop Rua Jude 2025. Tudo isso e muito mais agora no Artigo 127, o podcast do MP do Rio. Aqui está Artigo 127, o podcast do MPRJ. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e a Coordenadoria de Segurança e Inteligência do MPRJ cumpriram 5 mandados de busca e apreensão relacionados a um esquema bilionário de adulteração e distribuição irregular de combustíveis. A ação faz parte da Operação Carbono Oculto, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo. Segundo as investigações, o esquema criminoso, com participação de integrantes da facção PCC, movimentava recursos bilionários por meio da adulteração e distribuição irregular de combustíveis, fraudes fiscais e ambientais, além de ocultação de valores em redes de empresa de fachada e fintechs. O valor estimado de tributos sonegados ultrapassa os 7,6 bilhões de reais. O GAECO também denunciou à Justiça 22 agentes do Departamento Geral de Ações Socioeducativas, Degase, por associação criminosa. Os agentes teriam incitado os internos para chamar a atenção para pautas da categoria, o que resultou na rebelião ocorrida em 5 de novembro de 2019, no Sense Ilha do Governador. O episódio foi marcado por atos violentos, destruição de patrimônio público e risco à integridade de adolescentes e servidores. A pedido do GAECO, a Justiça afastou todos os denunciados de suas funções e deferiu a prisão de um agente, cumprida pela Coordenadoria de Segurança e Inteligência. O Núcleo de Atuação perante a Central de Audiência de Custódia do MPRJ obteve a conversão do flagrante em prisão preventiva de 2 homens que furtaram 2 turistas alemães em Copacabana. Na madrugada do dia 20 de agosto, os turistas foram encontrados nus, caminhando pela Avenida Nossa Senhora de Copacabana e contaram que tinham sido furtados. Os homens levaram as roupas, cartões bancários e telefones celulares das vítimas. Um dos homens foi preso dentro de um táxi e o outro enquanto fazia compras em uma farmácia do bairro. Você sabia que não precisa esperar 24 horas para comunicar um desaparecimento? Conheça o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, PLID, do MPRJ. Ele concentra todos os registros e notícias de desaparecimento de pessoas, atuando em conjunto com os órgãos de execução e respectivos centros de apoio operacional. Qualquer cidadão pode entrar em contato com o PLID pelos telefones 21 2240 5832 ou 21 2220 5810 em dias úteis das 9 às 17 horas ou pelo e-mail atendimento.plid@mprj.mp.br. A 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial do Núcleo Nova Iguaçu denunciou 3 pessoas à Justiça por participação em um esquema de fraudes e desvios de recursos públicos na área da saúde do município de Queimados. A denúncia tem como base relatórios de auditoria do Tribunal de Contas do Estado que identificou irregularidades na execução de contrato de gestão firmado em 2022 entre a Prefeitura de Queimados e uma organização social responsável pela administração do Hospital Maternidade Municipal.
De acordo com a denúncia, foram desviados mais de 4 milhões da conta bancária específica do contrato. Além disso, houve omissão do município na fiscalização das prestações de contas, mesmo diante de alertas técnicos e jurídicos. O assunto foi destaque na Rádio Nacional. Foram denunciados o dirigente da organização social e ex-integrante da Secretaria Municipal de Saúde de Queimados, responsáveis pela fiscalização do contrato. Os gestores vão responder na Justiça pelos crimes de peculato, uso de documento falso e também ordenação de despesa não autorizada por lei. O Ministério Público ainda requereu à Justiça o bloqueio judicial das contas dos denunciados e da organização social, além da fixação de um valor mínimo de R$ 4 milhões para a reparação dos danos ao erário. A promotoria também solicitou a oitiva de testemunhas, incluindo membros do Conselho, agentes municipais e técnicos responsáveis pela fiscalização. A denúncia foi recebida pelo juízo criminal da comarca, que deferiu de forma integral os pedidos que foram formulados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Giro institucional. Confira outros destaques. GAECO realiza capacitação em investigação patrimonial e recuperação de ativos. Operação conjunta do GAEMA e da Prefeitura de Niterói identifica ocupação ilegal em Pendotiba. MP elege procuradores de justiça para o órgão especial e visita a Central Civitas para agilizar fluxos de informações entre as instituições. PGJ se reúne com promotorias de Niterói e Maricá para balanço de gestão. PGJ participa de encontro com ministros do STJ e procuradores-gerais no MPMS. Encontro Nacional do GENEP-CNPG aponta contribuições da execução penal para a segurança pública. Em evento, MPRJ e MEC debatem programa de integração das gestões escolares com as famílias e os alunos. Quarto ciclo de diálogos da Lei Maria da Penha é promovido pelo MP do Rio. O Grupo de Apoio de Acervo ajuizou ação civil pública contra uma organização social de saúde e outras empresas por improbidade administrativa no contrato para a gestão da unidade de terapia intensiva do Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, Zona Norte do Rio. Ao longo das investigações, o MPRJ comprovou que a contratação da F71 Serviços pelo Instituto Lagos Rios não pretendia obter a simples contraprestação dos serviços por ela desempenhados, mas servir como meio para desvios de recursos recebidos pela Organização Social de Saúde. Você sabia que agora o Ministério Público do Rio está no WhatsApp? Receba as principais notícias sobre a atuação do MP do Rio, informações sobre serviços, concursos, campanhas e muito mais. Entre no menu Atualizações do seu WhatsApp, vá em Canais, procure por MPRJ e siga agora. O MPRJ publicou no Diário Oficial as listas de candidatos habilitados para as provas discursivas especializadas do 38º concurso para ingresso na classe inicial da carreira do MPRJ, nas seguintes modalidades de concorrência: pessoas com deficiência, hipossuficientes econômicos e ampla concorrência. A comissão do concurso também convocou os candidatos inscritos nas vagas reservadas a pessoas negras e indígenas para comparecerem ao edifício sede das Procuradorias de Justiça, neste domingo, 31 de agosto, às 10 horas, para procedimento de heteroidentificação, conforme previsto no edital. Os convocados devem chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência. A Ouvidoria do MP do Rio quer ouvir você. Recebemos comunicações de denúncias, pedidos de informação, representações, elogios, críticas e reclamações. Lembre-se de fornecer o maior número de informações possível para o encaminhamento a uma promotoria para apuração dos fatos. A Ouvidoria do MPRJ esteve presente em duas importantes iniciativas de atendimento à população realizadas no centro do Rio. Na Central do Brasil, a Ouvidoria Itinerante da Mulher participou do evento Agosto Lilás e atendeu a população com o fornecimento de orientação e registro de denúncias e reclamações, contando com atendimento especializado para mulheres. A ouvidoria também participou do mutirão Pop Rua Ju de 2025, realizado na Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro, com o objetivo de promover cidadania e ampliar o acesso à justiça para pessoas em situação de rua.
Esse foi o Artigo 127, o podcast do MP do Rio. Toda semana um resumo com as principais ações do MPRJ. Ative as notificações no seu app de podcast preferido. Para mais informações, acesse mprj.mp.br e siga o MP do Rio nas redes sociais. Até o próximo episódio.